Capítulo 18. Epígrafe. Ted. Vocês ficarão em choque quando descobrirem como é fácil perder o contato com as pessoas para sempre. É por isso que, quando encontra alguém que quer manter por perto, você faz algo a respeito. How I Met Your Mother. Eu não acredito que você não beijou a boca desse garoto. Em vez disso, contou pela 1000ª vez que quer passar o resto da vida infeliz porque seu namoro de infância não deu certo. Priscila, o que eu vou ter que fazer com você? Enfiar sua cabeça na neve para te acordar para a vida? Meu Deus, eu agarrada aqui no celular, achando que a qualquer momento ia chegar uma mensagem dizendo que você tinha resolvido passar a noite no hotel do gatinho. Mas ao contrário disso, você me aparece com a maior cara de bunda porque o cara se assustou com o relato do seu término? Claro que se assustou, né? Estava esperando encontrar uma mulher de 20 anos e não uma garotinha de 12. Abafei um grito na almofada do sofá e em seguida joguei na Sabrina. Na verdade, minha vontade era de atirar algo mais pesado para que ela parasse de falar, mas eu sabia que ela estava certa. Porém, ter aquelas verdades esfregadas na minha cara só me deixou mais frustrada. Liga para ele agora, vai! Por falar nisso, cadê o seu celular? Ela perguntou, me estendendo a minha bolsa. Te telefonei umas 40 vezes para saber se estava tudo bem. Aliás, não só eu, mas sua família inteira também ligou para cá perguntando se eu sabia do seu paradeiro. Todos preocupados porque você hoje não deu notícia nenhuma e saiu com a perna machucada. Ah, e teve o Frank também, que passou aqui umas 3 vezes te procurando. Peguei meu celular rapidamente. Ele estava no silencioso e eu nem tinha me lembrado de sua existência durante o encontro com o Patrick. Deixa pra responder sua família depois, agora se concentra no gato. Me explica direito como foi o encontro. Quero dizer, antes de você contar sobre o Rodrigo pra ele. Me deitei no sofá e olhando para o teto respondi. Foi ótimo. Ele continua fofo, charmoso, encantador. Revelou que mexi com ele de verdade na época da excursão, 5 anos atrás. E até elogiou minha voz. Ele ainda se lembra de um karaokê que teve em uma festa da viagem. Dei um suspiro e escondi meu rosto com as mãos. Eu tinha estragado tudo. Pri, você não percebe? A Sabrina se sentou mais perto e me fez olhar para ela. Pode negar o quanto quiser para você mesma, mas esse cara mexe com você. Tá aí de todo o tamanho, escrito no meio da sua testa. Olha a diferença de como você está agora para quando encontra o Frank, por exemplo. Claro que mexe, Sabrina. Falei com vontade de gritar de novo. Mexe desde os 15 anos. Não teria dado um beijo nele se não mexesse. Mas, apesar desse calor que ele me faz sentir, ele também me desperta sensações terríveis. Ao lembrar que fui infiel, que só não estou com o Rodrigo por causa dele. Porque o Rodrigo sim é o amor da minha vida. E, meu Deus, eu não aguento mais ouvir esse nome. A Sabrina me interrompeu, revirando os olhos. Vou vomitar da próxima vez que escutar um Rodrigo. Escuta, você tinha uma melhor amiga no Brasil? Alguém que te aconselhava? Porque eu preciso muito de reforços. Fiquei por um tempo calada, mas então um rosto me veio à mente. De alguém que eu vinha evitando exatamente por saber que iria me dar uma bronca se soubesse que eu não estava aproveitando aquela viagem como ela havia recomendado. Mas era dela que eu precisava naquele momento. Pra quem você tá ligando? A Sabrina perguntou ao ver que eu estava digitando um número no celular. Pedi que ela esperasse, porém acabou caindo na caixa postal. Em vez de deixar recado, desliguei desanimada. Era pra alguém que tem o poder de me fazer sorrir, independentemente do que eu esteja passando. 1 minuto depois, uma mensagem chegou. E sem controlar, um sorriso apareceu no meu rosto. Mensagem de texto. Baby, tem mais de 1 mês que estou tentando conversar e você resolve me ligar bem na hora que eu estou amamentando? Seu sobrinho está quase dormindo, se eu atender agora vai ser uma choradeira. Mas estou muito curiosa para saber o que te fez mudar de ideia e me procurar. Pode entrar no bate-papo? Só meu peito está ocupado, minhas mãos estão livres. Samantha. Me arrependi no mesmo instante. Na verdade, eu vim assim evitando a Samantha, mas apenas porque não queria incomodá-la. Acompanhei bem de perto os primeiros 6 meses do meu sobrinho e vi o quanto a Sam se dedicava a ele, 24 horas por dia. Ela andava exausta. Por isso eu achava que não precisava sobrecarregá-la ainda mais com os meus dramas, entre aspas, fecha aspas, adolescentes. Eu ainda estava olhando para o meu celular, pensando em dizer que tinha ligado por engano e que a gente conversava depois, mas escutei um som vindo do meu computador, que eu havia esquecido ligado em cima da mesa da sala. Respirei fundo, fiz sinal para a Sabrina vir junto, nos sentamos e foi aí que notei o quanto estava com saudade da Samantha. Sam está online.
Mensagem: Sam. Amore, eu deveria estar com raiva por esse seu sumiço todo, mas não consigo. Me conta tudo. A NYC inteira já está apaixonada por você? Quem é essa? Já gostei dela. A Sabrina disse, rindo enquanto lia. Minha cunhada, respondi, pensando que ela não tinha visto nada ainda. E responsável por eu ter namorado o Rodrigo. Se não fosse pelos conselhos dela, provavelmente eu teria virado freira ou coisa parecida. Então realmente gostei, a Sabrina disse enquanto eu virava meu computador um pouco mais pro lado dela. E antes que eu pudesse protestar, começou a digitar. Mensagem: Pri Priscila. Oi Samantha, sou a Sabrina, colega de apartamento da Pri. Por favor, me ajuda. Sua cunhada não está nada bem. Tem 2 gostosos afim dela e a doida só pensa no tal Rodrigo. Já tentei de tudo. Pelo que entendi, só você tem o poder de fazer uma lavagem cerebral nessa cabeça dura. Tomei o computador de volta, fazendo cara de brava para Sabrina, mas ela riu. Tornei a olhar para a tela. Mensagem: Sam. Obrigada, Sabrina. Eu já ouvi falar muito de você. Não pela Priscila, porque ela me esqueceu. Mas a mãe dela e as amigas me contaram que você parece ser muito legal. Espero te conhecer quando eu for visitar a Pri. Na verdade, queria poder fazer isso esse mês mesmo, para dar uma bronca pessoalmente nela. Mas tenho que esperar meu neném crescer mais um pouco. A Sabrina tentou pegar meu computador novamente, mas afastei a minha cadeira para o lado e tapei a tela com as mãos. Ela riu, se levantou e em seguida se jogou no sofá, com uma revista. Aproveitei para acabar com aquilo de uma vez. Mensagem: Pri Priscila. Sam, sou eu agora. Não quero te atrapalhar, pode terminar com calma aí. Depois a gente conversa, não tem pressa. É tudo invenção da Sabrina. Estou bem, estou ótima, nunca estive melhor. Como ela não respondeu, completei. Mensagem: Pri Priscila. Na verdade, eu te liguei sem querer. Estava olhando o celular e meu dedo esbarrou no seu nome. Vou sair do bate-papo, tá? Tenho que estudar porque Sam está offline. Fiquei olhando para o computador estática por uns segundos, meio sem acreditar que a Samantha teria engolido minha desculpa tão facilmente e ainda saído sem se despedir. Mas então meu celular começou a tocar. Eu o havia deixado no sofá, bem onde a Sabrina estava deitada. Ela pegou, olhou pro visor, deu um sorriso e atendeu sem a menor cerimônia. Oi, Samantha, é a Sabrina. Vem mesmo visitar a Pri, acho que seria ótimo pra ela. Ah, se precisar de alguém pra olhar seu bebê, pode contar comigo, eu adoro crianças, tá? Dei um pulo e puxei meu celular, antes que a Sam começasse a olhar passagens. Eu não aguentaria as duas juntas falando no meu ouvido. Oi, Sam, falei desanimada. Cadê o Rodriguinho? Você não estava amamentando? Não quero que você deixe de dar a mínima atenção pra ele por minha causa. Tá vendo? Era por isso que eu não queria conversar com você. Ah, era por isso, Priscila? Ela perguntou com uma voz seca. Pensei que era por ter me prometido antes de viajar, queria finalmente recuperar a sua vida e por estar com medo de eu perceber que resolveu fazer exatamente o contrário. Que história de Rodrigo é essa? Você já não tinha superado? Tinha meses que não falava dele e pensei que já tivesse virado essa página. Pelo amor de Deus, você está em Nova York, estudando para ser atriz. Sua amiga está certa. Acho que vou ter que ir aí esfregar seu cérebro com uma escova de dentes para ver se você recupera a sanidade. Tentei interromper, mas ela não deixou. Seu sobrinho está ótimo, não pense que sou inconsequente. Você sabe muito bem que ele é minha prioridade máxima. Dormi mamando e chamei o Arthur para terminar de niná-lo enquanto eu resolvi um probleminha com você. Perfeito. Agora o Arthur não ia sossegar até arrancar dela que probleminha era esse. Sam, sério mesmo, eu estou fazendo aqui o que vim fazer. Estudar teatro. Não vim para arrumar namorado. Que bom. Ela nem me deixou terminar. Concordo que você tem que focar no curso. Mas que mal tem dar uma namoradinha nos fins de semana? Quem são esses boys que a sua amiga mencionou? E você tem certeza de que me ligou por engano? Não está precisando da minha ajuda, dos meus conselhos, da minha opinião para nada? Eu podia enxergar a cara da Samantha, mesmo a milhares de quilômetros de distância. Ela sabia perfeitamente que eu ter sumido e de repente ligar para ela, em vez de mandar um e-mail ou mensagem, não tinha nada de engano. Vou desligar então, beijo. Espera, Sam, falei depressa. Mais uma vez visualizei o rosto dela. Aposto que estava com o maior sorriso de quem tinha ganhado uma partida de qualquer coisa, mexendo nas pontas do cabelo e fazendo uma dancinha da vitória. Eu preciso da sua ajuda sim, como sempre. Me virei para o lado, vi que a Sabrina estava me olhando atentamente, com uma expressão meio preocupada. Quando notou que eu estava olhando, voltou para a revista depressa.
Eu sabia que, assim como a Sam, ela só queria o melhor para mim. Suspirei, fiz sinal para que ela chegasse um pouco mais perto, coloquei no viva voz e disse: Acho que vou precisar de uma ajudinha aqui. A Sabrina pode te contar melhor o que está acontecendo, ando meio de olhos vendados mesmo. A Sabrina se levantou, vibrou um pouquinho e começou a contar para Sam, toda empolgada. Desde o dia em que encontrei o Frank na lavanderia do prédio, passando pelos convites que ele fez e em como eu não estava nem aí para ele. E então ela entrou na questão Patrick. A Sam pareceu muito surpresa por eu ter permitido que ele voltasse para a minha vida, mas pareceu também bem feliz por eu ter feito isso. Não sem também ficar brava por eu não ter contado sobre o e-mail dele no dia do meu aniversário, quando eu ainda estava no Brasil. Ao final do relato, pensei que ia levar uma bronca, mas ela deu um assobio e falou: Meu Deus, como eu senti falta desse drama todo. Não respondi e ela voltou a falar um pouco impaciente. Priscila, eu poderia voltar lá atrás, te explicar pela milionésima vez que você não pode mudar o passado, que o que aconteceu já era, já passou, que agora você tem que pensar no futuro. Mas cansei de ser abstrata e vou te falar o que eu acho pra valer, ok? Pra ver se com um choque de realidade você acorda pra vida. Respirei fundo, me sentando no sofá. Eu sabia que não ia gostar do que ia escutar. Sabe, Rodrigo? Ela perguntou em um tom meio irônico. Com certeza já está com outra namorada, ou com várias. Ele está lá no Canadá, solteiro, 21 anos, bonitinho como a gente sabe que ele é. Tá achando que o cara tá trancado em um quarto pensando em você até hoje, igualzinho a senhorita tá fazendo? Pois não está. Pode até lembrar de você de vez em quando, sim. Com saudade, tristeza, raiva ou o que for, mas com certeza não parou a vida dele por sua causa. Homem não é assim, Priscila. Até ele que é mais romântico, tem aquele lado poeta e tal, se ainda estivesse a fim de ficar com você, já teria dado um jeito de te procurar. Estamos praticamente em março, quase um ano do término de vocês. Já deu tempo da mágoa dele passar, de clarear os pensamentos, de te castigar caso ele tivesse essa intenção. Mas que eu saiba, ele não te procurou nem para desejar feliz aniversário, não é? Desculpa te informar, mas para ele você já é passado. Fiquei calada, deixando cada palavra dela se acomodar dentro de mim. Não é como se eu não soubesse de tudo aquilo, mas a Sam, depois da minha mãe, era a pessoa que mais me conhecia no mundo e é responsável pelos melhores conselhos que eu já havia recebido na vida. Eu confiava nela de olhos fechados. Se ela me mandasse pular de um penhasco, eu sabia que poderia fazer aquilo. Mas agora ouvir dela em voz alta tudo que eu já pensava, mas não queria acreditar, era como se ela tivesse pegado meu coração, torcido e atirado pela janela. A dor no peito que eu estava sentindo era exatamente assim. Pri, desculpa, ela voltou a falar depois de um tempinho. Mas é que eu não aguento mais ver você desperdiçando sua vida. Menina, você tá em Nova York estudando teatro, com tudo pago. Você tem noção da quantidade de gente que gostaria de estar no seu lugar? Eu, inclusive. Você parece que está cega, sem enxergar a oportunidade que está na sua frente. Curta a sua vida, porque ela é curta. Ela riu um pouco do trocadilho que fez, mas ao ver que eu não tinha achado graça e continuava muda, completou. Agora vamos falar de coisas boas. 2 gatinhos a fim de você ao mesmo tempo? Ai sim, essa é a Pri que eu conheço. Baby, mesmo sem protagonizar, sua vida continua melhor do que um seriado. Mas acho que está na hora de você voltar a ser a principal dessa história, né? Minhas lembranças voltaram no tempo, quando eu tinha acabado de conhecer a Sam e ela me ajudou a reconquistar o Rodrigo depois de eu ter me afastado dele por causa das ameaças do Marcelo. Na época ela também dizia que estava tudo ótimo, que o Rô gostava de mim, por mais que eu não conseguisse enxergar aquilo. Não escutei a resposta, Priscila, a Sam falou, me fazendo voltar para o presente. A Sabrina assentiu, me dando força, e então falei baixinho. Sim. Só que eu não sei como fazer isso. Como não, Pri? A Sam respondeu em um tom indignado. Você mesma me contou aí que respondeu o e-mail do Patrick, que paquerou um pouquinho nas mensagens. Parece que o problema é apenas pessoalmente. Acho que você pode estar meio enferrujada, porque eu sei perfeitamente que você não tem a menor vocação para ser tímida. Vou facilitar para você. Anota aí o que tem que fazer. Certeza que assim que começar, você vai se lembrar direitinho. Mas para constar, acho que você deveria investir no gringo. Sabem o que dizem, né? Em Roma com os romanos. Quer dizer, na América com os americanos. Eu quero ser sua amiga do Frank. Falei isso tanto para ela quanto para Sabrina, que tinha adorado o que a Sam havia dito e estava concordando avidamente com a cabeça.
Tudo bem, vamos à missão Patrick. Teremos que agir rápido antes que ele desista de vez. Posso ditar? A Sabrina disse que ia gravar, porque aquilo poderia ser útil para ela também. E chegou mais perto, posicionando o celular dela, já com o gravador ligado, bem perto do meu. Então, pelos próximos 10 minutos, a Samantha me explicou tudo o que eu deveria fazer. No fim da noite, já com a missão anotada, para não esquecer, dormi disposta a acordar sendo uma pessoa diferente. Ou melhor, a resgatar a pessoa que eu era, e que estava havia tanto tempo esquecida dentro de mim. Quebra de página, notas em um caderno. Diário de viagem. Missão Patrick. Passo a passo. 1. Mandar uma mensagem para o Patrick amanhã de manhã, agradecendo pela noite, falando que quer vê-lo novamente. Faça com que ele pense que você teve um surto na noite anterior, que estava bêbada, qualquer coisa, mas que aquela história de, abre aspas, Rodrigo, fecha aspas, foi alucinação, ficou no passado e que você não quer andar para trás e sim para frente. Abre parênteses e vê se acredita nisso também, fecha parênteses. E que aí na sua frente o que você está enxergando e quer nesse momento é exatamente ele. 2. Quando ele te responder, abre parênteses, sim, ele vai, fecha parênteses. Marque o encontro para o mesmo dia, ou no máximo o seguinte. Ele vai ficar na cidade por poucos dias, você não tem tempo a perder. 3. Peça dicas de restaurantes e bares legais para ir, já que ele parece conhecer Nova York também. E então, casualmente, pergunte se ele não quer ir com você. Se estiver com vergonha, diga que vai uma turma, chame outras pessoas, a Sabrina, o pessoal da sua escola de teatro, sei lá, inventa qualquer coisa. Mas chegando ao local, sente-se ao lado dele e converse só com ele. 4. Sobre essas conversas, dê um jeito de elogiá-lo. Fale o quanto ele foi prestativo na excursão e ainda é, como ele te marcou. Ele está se sentindo em desvantagem, está achando que não é páreo para o seu ex. Tem que mostrar que ele está na competição, para que ele não desista de vez de jogar. 5. Antes de sair para encontrá-lo novamente, coloque músicas animadas que te façam sentir viva. Tome um banho cantando, lave o cabelo, se arrume, maquie, fique bonita. Ele tem que notar que você está diferente do último encontro. Animada, aberta, feliz. Foi assim que ele te conheceu e é assim que ele gosta de você. 6. O mais importante. Caso o assunto Rodrigo volte à tona, se ele perguntar o que você ainda sente por ele, em letras maiúsculas, minta. Não vai dizer que o Rô é o amor da sua vida e que você nunca vai esquecê-lo, senão o cara vai entrar no primeiro avião e te bloquear dos contatos dele. Oculte a verdade. Nós sabemos que ele foi muito importante para você e sempre vai ser, mas para o Patrick você só precisa dizer que o que viveram ficou no passado e que o que te interessa agora é apenas o futuro. Abre parênteses. Atenção, leia isso de novo e de novo e de novo em loop eterno até que você passe a acreditar também. Fecha parênteses. Capítulo 19. Epígrafe. Henry. Nos livros, tudo sempre parece pior antes de ficar tudo bem. Once Upon a Time. Eu mal havia acordado e já estava relendo pela 1000ª vez a lista das recomendações da Samantha. E foi nesse momento que a Sabrina entrou no quarto já arrumada e maquiada. Não vai à escola hoje? Ela perguntou com a mão na cintura, já que eu ainda estava na cama. Que horas são? Procurei depressa meu celular na mesinha ao lado da cama. Ele geralmente despertava às 7h15, o que era tempo suficiente para eu me arrumar e chegar à aula que começava às 9 horas. Eu julgava ser um daqueles dias em que eu raramente acordava naturalmente, mas pelo visto meu despertador é que tinha falhado. 6:45, ela respondeu meio sem graça. Dei um suspiro de alívio, mas franzi a testa meio sem entender.
A Sabrina geralmente acordava no limite do horário para sairmos de casa. Ela já deixava tudo pronto no dia anterior, inclusive um sanduíche para comer no caminho, e simplesmente pulava na roupa. Acho que fiquei meio influenciada pelos conselhos da sua cunhada, ela explicou. Resolvi tomar um banho, lavar o cabelo e ir mais arrumada para a aula. Quero que o Scott me ache bonita. Balancei a cabeça, sorrindo. Ela era linda mesmo quando acabava de acordar. No seu caso, acho que não precisa de nada disso. O cara já está na sua desde o primeiro dia. Só não vale estragar tudo como eu, falei, já me levantando e pegando minha toalha, que estava dependurada atrás da porta. Eu também tinha sido influenciada pelas palavras da Sam. Por isso, antes mesmo de chegar à escola, coloquei em prática a primeira ordem dela. Mensagem de texto. Bom dia, menina bonito. Não gostei de como nos despedimos ontem. Acho que os remédios da perna me causaram algum efeito colateral. Eu estava meio fora de mim. A boa notícia é que estou bem melhor hoje, já até consigo pisar no chão. Podemos nos encontrar novamente para conversar direito dessa vez? Carinha piscando. Beijo, Pri. Mandei a mensagem sentindo o mesmo frio na barriga das outras vezes que eu havia deixado minhas barreiras caírem e paquerado um pouquinho. Porém, os minutos foram passando e nada de receber uma resposta. O Patrick provavelmente estava pensando que eu era doido ou coisa parecida e que deveria ficar bem longe. Resolvi me concentrar nas aulas, afinal, eu havia ficado uma semana fora por causa da minha perna. O Rick se mostrou especialmente preocupado, não deixou que eu fizesse nenhum aquecimento, por mais que eu dissesse que quase não sentia mais dor. De jeito nenhum, ele colocou as mãos nos meus ombros. Melhor ficar um dia parada do que meses por causa de uma recuperação mal feita. Mas não se preocupe, vou te dar uma função. Hoje você vai ser a minha assistente. Ele puxou uma cadeira para que eu me sentasse ao lado do aparelho de som e a cada exercício que passava me pedia para colocar uma música específica. Eu estava achando aquilo meio chato e o Rick provavelmente percebeu, pois em um momento que eu estava distraída bocejando, ele perguntou: "O que acha, Priscila?" Levei um susto, pois não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Até achei que ia levar uma bronca, mas ele repetiu pacientemente: "O GT da Catarina? Quero que você me diga o que acha." E em seguida, pediu para minha colega preferida repetir o movimento, que pelo visto tinha acabado de fazer. A Catarina bufou, mas fez o passo mais uma vez. Sem a menor vontade de criticar os colegas, muito menos aquela menina que eu vinha tentando fazer com que parasse de me odiar sem razão, falei apenas: "Foi bom." O Rick colocou a mão na cintura, estreitou os olhos e falou: "Você está mentindo." E se virando para os meus colegas, completou: "Não é com elogios que vocês vão aprender, e sim com críticas construtivas. Vocês não devem ficar bravos ou tristes se alguém fizer uma consideração que pode servir para uma melhora, e sim agradecer." E se voltando para mim mais uma vez, disse: "Se você achou bom, então acho que cometeu um erro pior do que o da Catarina ao não notar o que ela fez de errado. Vou perguntar de outra forma. O que a sua colega pode melhorar no GT dela, Priscila?" Respirei fundo. Aquele mundo realmente era agressivo. Ter que corrigir os próprios colegas em público era cruel, tanto para quem precisava fazer isso, quanto para a pessoa criticada. Sem alternativa, falei em voz baixa. Ela não esticou totalmente a perna de apoio, e poderia ter ficado mais em linha reta em vez de pender de um lado para o outro. Eu havia aprendido GT nos primeiros anos de balé, ainda criança. Minha professora fez com que eu repetisse aquilo tantas vezes que eu sabia de cor e salteado que, sem a perna totalmente esticada, era impossível conseguir fazer o movimento em toda a sua extensão. E ela também havia desenhado uma linha de cada lado da sala para me impedir de desviar do eixo central. Olhei rapidamente para a Catarina e estremeci ao ver que ela estava me lançando vibrações de ódio. O Rick falou: "Crítica perfeita", e começou a explicar a forma correta de fazer. Voltei a me concentrar nas músicas e fiquei aliviada quando a aula finalmente acabou. Em seguida, tivemos uma palestra com o diretor da Broadway no auditório da escola. Fiquei tão envolvida que apenas quando encontrei a Sabrina na saída e ela me perguntou sobre Patrick foi que me lembrei. Comecei a revirar minha bolsa com tanto desespero para achar o celular que ela até riu, dizendo: "Ansiedade tarda, mas não falha. Até que você tá bem, eu teria checado o telefone no meio das aulas." Ele não respondeu. Falei decepcionada enquanto encarava o celular, na esperança de o aparelho estar brincando comigo e a mensagem aparecer de repente no visor. "Sério?" A Sabrina se aproximou também, olhando para a tela, incrédula.
Sem querer, meu olhar foi atraído para o outro lado da rua. E lá estava ele, com aquele característico olhar sedutor e o sorriso que me deixava sem graça desde sempre, sem saber direito o motivo. Acho que ele resolveu responder pessoalmente. A Sabrina se virou para onde eu estava olhando e disse baixinho: "Uau, tá explicado." Ele veio em nossa direção, antes de a Sabrina poder dizer o que estava explicado. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Oi, ele falou, abrindo ainda mais o sorriso. Você vem sempre bonita, sempre à aula? Deve estar cheia de fãs antes mesmo de alcançar o estrelato. Balancei a cabeça de um lado para o outro. Eu estava com a maior cara de cansado depois da noite mal dormida e das aulas. Ele me cumprimentou com um beijinho e então se virou para Sabrina, que sem a menor cerimônia puxou para um abraço, dizendo: "Quer dizer que você que é o famoso Patrick? Ouvi falar tanto de você." Tive vontade de dar um beliscão para ela calar a boca, mas não conseguiria fazer isso sem que ele visse. Por isso falei depressa: "Essa é a Sabrina, minha colega de apartamento. Ela é meio exagerada, mas é gente boa." "Muito prazer, Sabrina. A Priscila me falou de você também. Que bom te conhecer." Os dois se cumprimentaram com beijinhos, e em seguida um silêncio tomou conta da conversa. Ele arranhou a garganta e falou depressa: "O que vocês vão fazer agora? Minha excursão está na Union Square. Lembrei que a Priscila tinha me dito que a escola de teatro ficava perto, então liguei pra cá para saber que horas terminava a aula. Espero não ter atrapalhado nada, quis só fazer uma surpresa. Daqui a um tempo o pessoal vai voltar pro hotel, aí pensei em chamar você, quero dizer, vocês, pra fazer alguma coisa." "Não atrapalhou em nada," a Sabrina falou antes que eu pudesse responder. "Eu marquei de lanchar com meu namorado, ele também estuda aqui, deve estar saindo." "Mas a Pri não tem nada pra fazer, não é, Pri?" Eu estava tão sem graça com a Sabrina me jogando pra cima dele que quase falei que tinha que ir pra casa descansar a perna, o que não era mentira, mas eu queria muito ir com ele. Eu não tenho planos por agora," respondi, olhando para o chão, me sentindo uma menininha tímida. Sem querer, me lembrei da Fanny. Eu costumava achar engraçado o jeito envergonhado que ela tinha. Não entendia a razão daquilo, mas olha como eu estava agora. Levantei a cabeça e sorri para ele, disposta a recuperar a garota de atitude que existia em mim. Ele sorriu de volta, nos despedimos da Sabrina e ele então perguntou se eu precisava de ajuda para andar, já estendendo a mão. "Estou bem melhor," respondi sinceramente. Quase já não sentia mais dor, só estava tomando cuidado por precaução. Mas ainda assim aceitei a mão que Patrick me oferecia. Fomos andando assim, de mãos dadas, sem dizer nada. E foi aí que eu percebi o quanto era boa e o quanto eu estava com saudade daquela sensação de paz, misturada com a euforia que ele me causava, desde os meus 15 anos. Mensagem de texto. "Pri, que menino lindo! E tão educado! Por favor, me diz que você vai beijar muito hoje. Já cheguei no apartamento, mas se precisar que eu saia, me avise. Posso até acampar no Starbucks para deixar a área livre para você. Have fun, Sabrina." Capítulo 20. Epígrafe. Ted. Às vezes, mesmo sabendo que algo é um erro, você o comete do mesmo jeito. How I Met Your Mother. O local onde a excursão estava era realmente perto, menos de 10 minutos de distância da minha escola de teatro. Por isso tivemos tempo apenas de conversar sobre o meu curso. Expliquei um pouco para ele sobre o cronograma e contei da apresentação que faríamos ao final do semestre. Para minha surpresa, ele ficou muito interessado e até perguntou se poderia assistir, caso tivesse alguma excursão planejada para Nova York na mesma época. Quando estávamos quase chegando, uma das monitoras veio correndo em nossa direção, parecendo desesperada. Ela explicou que um garoto de 16 anos não havia aparecido no ponto de encontro, e nenhum dos seus amigos tinha notado que ele tinha se afastado. Para piorar a situação, uma feira de inverno estava montada no local, a praça estava lotada e as barraquinhas de produtos atrapalhavam a visibilidade. Somado a isso, ainda tinha o fato de ser inverno. Já estava meio escuro, mesmo que não fossem ainda nem 4 da tarde. "Vamos ter calma," Patrick falou, tentando tranquilizá-la. Em seguida se aproximou dos colegas do menino e perguntou: "Qual foi a última vez que vocês viram o Henrique?" "Ele estava comigo. A gente estava passeando pelas barraquinhas.
Uma das meninas, que parecia estar segurando o choro, explicou. Vi que por baixo do casaco ela estava com uma blusa amarela da A Mais Turismo, bem parecida com a que eu havia usado na excursão dos meus 15 anos. Porém, o grupo não era tão novo quanto da minha viagem. Os participantes ali pareciam ter entre 16 e 18. Aí eu parei para olhar uns imãs de geladeira, eles eram bem legais. Olha, até comprei um. Ela mostrou um imã que estava escrito: I'm in a constant battle between wanting a hot body and wanting a hot fudge sundae. Tradução: vivo em uma batalha constante entre ter um corpo gostoso ou um sundae gostoso. Notei que o Patrick começou a ficar meio tenso, e acho que a garota também percebeu, pois guardou logo o imã, dizendo: assim que paguei e olhei para o lado, ele já não estava mais por perto. Procurei nas barraquinhas em volta, mas ele não estava em nenhuma delas. Pode ser que eu tenha demorado um pouquinho escolhendo o imã, eram tantas opções interessantes. Se vocês quiserem ver, a barraca deles fica logo ali. O Patrick respirou fundo, tentando ter paciência com a menina e perguntou: você é muito amiga dele? Sabe do que ele gosta? Assim podemos procurar alguma barraca que venda algo do interesse dele, mostrar uma foto, perguntar se o viram por ali. Ele só gosta de livros. Um outro menino que estava por perto respondeu primeiro. Com certeza está sentado em algum lugar lendo. Não tem interesse em nada dessas barracas. Percebi que esse garoto também não estava achando nada interessante, ao contrário das meninas, que inclusive estavam aproveitando aquela interrupção no programa para olhar os produtos das barraquinhas em volta. Vamos nos dividir e olhar em todos os bancos da praça, uma das monitoras sugeriu. Se ele está lendo, certamente está sentado. Isso é complicado, Patrick balançou a cabeça. Ele pode estar sentado na grama, na calçada, em qualquer lugar, mas com esse frio duvido muito. Ele não aguentaria ficar parado por muito tempo ao ar livre. Quando ele disse isso, algo fez um clique dentro de mim. Pela proximidade da minha escola, eu já tinha estado na Union Square várias vezes. E exatamente por causa do frio, sempre fugia para me aquecer nas lojas que ficavam em volta. E uma delas, por sinal quentinha e aconchegante, era uma livraria. Vem comigo, Patrick, falei depressa. Tenho uma ideia de onde ele pode estar. Ele me olhou meio surpreso, mas me seguiu. Um instante depois, a menina que havia visto o Henrique pela última vez nos alcançou, perguntando se poderia ir junto. Concordamos. Ela seria útil para ajudar a reconhecê-lo. O Patrick pediu para as monitoras ficarem no mesmo lugar com o grupo, para ninguém mais se desencontrar, e me seguiu. Assim que nos aproximamos da livraria, ele levantou as sobrancelhas, entendendo minha suposição. Entramos, olhando para todos os lados, embora eu não tivesse a menor ideia de como o menino era fisicamente. Tabata, procure nos corredores de livros, ele disse, apontando. Vou perguntar para os vendedores se eles viram alguém parecido com o Henrique ou se tem algum sistema de som pelo qual possam chamá-lo. Em seguida se virou para mim e pediu: você pode ficar aqui na porta para o caso dele ou da Tabata resolverem sair? Concordei e perguntei como ele era, mas o Patrick já tinha se afastado. Comecei a olhar para todos os lados, preparada para interceptar qualquer garoto com cara de nerd que aparecesse. Então pensei, se eu estivesse entediada, com frio, e descobrisse uma livraria daquelas, onde eu estaria? Certamente teria achado um cantinho para ler. Varri a livraria com os olhos e foi então que eu ouvi. Sentado em uma poltrona em um cantinho no fundo da loja, havia um menino de óculos com um livro nas mãos e vários outros no colo. Ele estava muito entretido na leitura, e mesmo sabendo que para isso deveria deixar meu posto de guardia da porta, resolvi arriscar. Henrique? Perguntei baixinho, meio sem graça, pois se não fosse o próprio, o garoto ia me achar meio esquisita. Ele não tirou os olhos do livro, então pensei que não devia ser ele. Já ia voltar para a porta, mas de repente captei um pequeno fragmento amarelo por baixo do moletom cinza que ele estava usando. Ei, você é o Henrique? Perguntei mais alto, estalando os dedos em frente ao rosto dele, deixando a vergonha de lado. O menino se assustou, derrubando todos os livros do colo. Sou, quem é você? Ele disse, ajeitando os óculos e se levantando depressa. Em vez de responder, peguei meu celular e liguei para o Patrick, que atendeu no primeiro toque. Disse onde eu estava e em poucos segundos ele apareceu, seguido pela Tabata, que se posicionou na nossa frente e começou a gritar antes que qualquer um de nós dissesse alguma coisa. Henrique, seu imbecil, por que não avisou que estava vindo para cá? Ela então tomou o livro que o garoto ainda estava segurando e o bateu com força na cabeça dele. Eu e o Patrick ficamos assustados com aquela violência, mas no instante seguinte, a Tabata se jogou nos braços do menino, dizendo: Eu fiquei tão preocupada, achei que não ia te ver nunca mais.
Notei que dessa vez ela não havia conseguido segurar as lágrimas. O Henrique parecia tão admirado quanto nós, mas abraçou a Tabata devagar e começou a fazer carinho no cabelo dela. Ela levantou os olhos para ele sorrindo no meio do choro, e ele estava olhando fixamente para ela. Eu podia estar meio destreinada, mas sabia que um beijo estava prestes a acontecer. E o que é isso? O Patrick, que pelo visto também tinha percebido, cortou o clima. Lembrem-se das excursões. Nada de namoro. Nós não somos namorados. A Tabata se afastou depressa, mas pelo olhar triste notei que ela gostaria que fosse. O Patrick então se aproximou do Henrique, dizendo que era um absurdo o que ele havia feito, que ia mandá-lo de volta para o Brasil imediatamente, que ele poderia ter se perdido de verdade, que a agência era responsável por ele e teria que arcar com as consequências caso algo pior tivesse acontecido. O Henrique ficou tão sem graça e parecia que era especialmente por estar levando aquela bronca toda na frente da Tabata, que deu até pena. Ele começou a explicar meio gaguejando que avistou a livraria da praça, que ia ficar só um pouquinho e voltar antes do horário estipulado, mas tinha ficado tão empolgado com a leitura que acabou perdendo a noção do tempo. Isso acontece comigo também, resolvi ajudar, quando eu assisto a algum seriado. O Henrique estava entretido, tive que chamar o nome dele 2 vezes para que me ouvisse. Tenho certeza de que ele não quis desobedecer. E então, olhando para o Patrick, completei. Às vezes é difícil não quebrar as regras, especialmente quando a gente é adolescente. Alguns desejos e impulsos são mais fortes do que nós. O Patrick deu um leve sorriso, sabendo perfeitamente do que eu estava falando. Então finalizei. Acho que o Henrique merece uma segunda chance. O Patrick pensou um pouco, mas então assentiu dizendo: Ok, mas vou ficar de olho em você, garoto. Notei que a Tabata deu uns pulinhos e o Henrique sorriu para ela. Eu sabia que aqueles dois teriam muito trabalho de não quebrar as regras dali em diante. Eu só esperava que eles encontrassem um lugar bem escondido para fazer isso. E que nenhum dos dois tivesse um relacionamento no Brasil. Senão as consequências seriam muito piores do que ter que voltar para casa antes da hora. Conseguir voltar para a própria vida era algo bem mais difícil de fazer. Perfect night. Capítulo 21. Epígrafe. Jane. Neste momento estou confusa sobre tudo na minha vida, exceto você. Jane the Virgin. Agora vou ler um menu que aparece no texto, mas ele aparece apenas em inglês, sem tradução. Max Brenner Menu. Sharing Fondue. A perfect sampling of our signature desserts. Chocolate cheesecake crepe, after party waffle, milk and white chocolate barks, melting chocolate heart cake, strawberries, banana, and marshmallows. Served with your choice of chocolate, milk, dark or white. Hazelnut waffle. Waffles infused with hazelnut cream, served with dulce de leche ice cream, toffee sauce, and milk chocolate, topped with toffee popcorn. Chocolate chunks waffle. Chocolate hazelnut spread, milk chocolate and white chocolate chunks, milk chocolate drizzle, mixed berries, and vanilla ice cream on the side. Giant souffle party. Giant melting chocolate heart cake, served with a jar of strawberries and whipped cream, milk chocolate choco pops, a side of hot chocolate ganache, with a flask of strawberry sauce. Chocolate chunks pizza. Melted milk and white chocolate chunks and a choice of 2 toppings: crunchy hazelnut bits, bananas, peanut butter, or roasted marshmallows. Pistachio cheesecake crepe. Max pistachio spread, mascarpone cream, crumbles, roasted pistachios, white chocolate chunks, vanilla ice cream, and a side of hot chocolate. Max famous chocolate mess party for 2. Warm chocolate mud cake and milk chocolate ganache, piles of whipped cream, vanilla ice cream, chocolate chunks, and toffee sauce. Served with strawberries, bananas, and choco pops. Melting chocolate heart cake and shake. Oozing chocolate cake, served with an iced milk chocolate shot, strawberries, and vanilla ice cream. Chocolate tiramisu. Espresso soaked ladyfingers, mascarpone cream, red berries, and layer of chocolate truffle. Mesa para 2? Podem me seguir, por favor. Havíamos acabado de chegar ao Max Brenner, um restaurante perto da Union Square, para onde fomos assim que o pessoal da excursão entrou na van de volta para o hotel. Uma garçonete nos guiou até a mesa em que iríamos nos sentar, e durante o trajeto pude analisar o local.
Parecia um restaurante normal, mas a diferença é que a especialidade era chocolate. E pelo que pude notar, era aquilo mesmo que todas as pessoas estavam consumindo. O aroma do lugar era inebriante, com certeza o paraíso tinha aquele cheiro. Logo que nos sentamos, de frente um para o outro, recebemos o cardápio. Seria difícil escolher. Tinha praticamente tudo de chocolate. Waffles, crepes, pizzas, chocolates em barra, trufas, sorvetes, bombons, fondis. Havia também pratos salgados, como hambúrgueres, mas eu é que não ia perder tempo com isso. Se a especialidade era chocolate, era isso mesmo que eu ia querer como prato principal e sobremesa. O fondue de chocolate preto e branco daqui é maravilhoso, ele falou apontando para uma foto. Vamos pedir um? Acho que combina com o frio. Concordei depressa, ansiosa para provar aquela iguaria. Eu tinha quase certeza de que estava prestes a ganhar um novo restaurante preferido. Enquanto esperávamos a comida, ficamos conversando sobre a excursão atual que ele estava acompanhando. Ele me explicou que o grupo era de São Paulo e estava comemorando a formatura do ensino médio. Pior é que mais tarde vou ter que relatar para minha mãe sobre o sumiço do Henrique. A suposta paixão da Tabata posso ocultar, mas o fato de ele ter desaparecido não tenho como esconder. Podemos até não encurtar a viagem dele, mas a família precisa saber, o garoto só tem 16 anos. O Patrick estava certo, mas senti pena do Henrique. Ele parecia ser tão bonzinho. Pelo que me lembro, sua mãe tem o coração mole. Se você pedir, talvez ela concorde em contar para os pais só na volta. Essas viagens em grupo são tão inesquecíveis. É triste imaginar que a família dele pode resolver castigá-lo de alguma forma e com isso estragar esse sonho que ele está vivendo. Até hoje me lembro da minha excursão de 15 anos como se ela estivesse envolta em uma nuvem cor-de-rosa. Ele ficou me olhando um tempinho, então deu um sorriso meio amargo, dizendo: "Nuvem cor-de-rosa? Pelo que me contou ontem, pensei que você se lembrasse da sua excursão rodeada de raios e trovões. Se não fosse pela mensagem que você me mandou hoje cedo, acho que eu não teria nem te procurado novamente. Tive medo de ser eletrocutado." Fiquei sem graça, apesar de saber que ia ter que enfrentar aquele assunto. No dia anterior, eu havia deixado bem claro que nosso envolvimento tinha sido culpado pelo meu término com o Rodrigo e o quanto aquela ruptura ainda me afetava. Mas eu precisava superar. Minha vida já tinha ficado parada por tempo demais. A Sam estava certa, o Rodrigo tinha seguido em frente. Agora era minha vez. E naquele momento isso nem parecia muito difícil. Frio, fondue, um garoto fofo. Minha única adversária era eu mesma. Respirei fundo, olhei séria para ele e falei com sinceridade. A maior parte da nossa excursão foi maravilhosa. Os passeios, as festas, estar com as minhas amigas pela primeira vez sem nossas famílias por perto, e te conhecer lá deixou tudo ainda mais especial. Me lembro de que eu tinha a sensação de querer me clonar, de poder ter 2 vidas. Fiquei muito dividida. Eu queria ter aproveitado tudo com você. E também queria não ter sentido aquela culpa toda que eu carreguei durante anos. Mas eu amava muito meu namorado. Quero dizer, meu ex-namorado. Para uma menina de 15 anos, realmente é confuso vivenciar sentimentos tão intensos em tão pouco tempo. Até ir para Orlando, eu me jogava muito mais em tudo que fazia, tinha mais atitude, mais vontade de aproveitar cada segundo. Depois de lá, foi como se eu tivesse ficado com receio do que eu era capaz. Virei uma pessoa mais centrada, ou melhor, mais medrosa. Passei a ter medo de que meus sentimentos me traíssem, de que meus passos me levassem a lugares dos quais eu poderia me arrepender. Mas eu sinto saudade daquela menina que eu era. Percebi que ele estava prestando muita atenção e que também estava um pouco nervoso. Não parava de picotar um guardanapo em cima da mesa. Continuei. Por isso, ontem, depois que você foi embora, senti mais do que nunca vontade de recuperar aquela intensidade que eu costumava ter. De parar de me castigar, de me culpar por algo que eu não tenho como consertar. De deixar o passado no passado e focar no presente. Ele ficou me olhando como se estivesse ponderando cada palavra que eu havia dito. Então assentiu, deu um sorrisinho olhando para a mesa e disse: "Aquela sua intensidade foi o que mais me chamou a atenção, desde o primeiro momento em que te vi, ainda no avião. Era impossível cruzar o olhar com o seu e não parar. Você tinha um magnetismo que atraía. Quero dizer, você tem. Ainda consigo enxergar isso, por mais que você tente esconder." Então ele me encarou como costumava fazer na excursão, e eu senti o maior frio na barriga, por mais que estivesse bem quentinho dentro do restaurante. Em seguida, ele buscou minha mão em cima da mesa, a segurou e começou a fazer carinho com os dedos, bem devagar, sem tirar os olhos dos meus. "Foi aqui que pediram fondue?" Um garçom chegou, já colocando os pratos na mesa, nos fazendo afastar as mãos depressa. Sentindo meu coração meio disparado, peguei meu celular na bolsa.
Vi que tinha algumas mensagens e fingi que estava prestando bastante atenção nela enquanto recobrava o fôlego. O garçom saiu e o nosso foco se voltou para aquele fondue borbulhante na nossa frente. Eram 2 panelinhas de louça, uma com chocolate branco e outra com chocolate preto. Em volta delas, uma variedade de biscoitos, além de kiwis, morangos e bananas. Preciso tirar uma foto para mandar para minha cunhada antes da gente atacar, falei. Ela já tinha me falado daqui, disse que eu não poderia perder. A Sam realmente sabe do que eu gosto. E como sabia? Ele chamou o garçom novamente, que tirou a nossa foto com um fondue e, assim que ele devolveu meu celular, aproveitei para enviá-la. Eu tinha acabado de ver que a Sam tinha mandado uma mensagem, ansiosa por notícias. Ela iria gostar de saber onde eu estava e com quem. A seguir, ficamos tão concentrados na comida, que estava deliciosa, que nem vi o tempo passar. Eu tinha certeza de que iria voltar muitas vezes ali. Por isso, apenas quando ele perguntou se podia pedir a conta, foi que olhei o relógio. Tomei um susto ao ver que já eram 8 da noite. Concordei, e enquanto esperávamos, meu celular apitou. Mensagem de texto. Não acredito que você está aí. Eu simplesmente amo esse restaurante. Sabia que você ia gostar também. Você vai amar o fondue, é o melhor do mundo. Assim que seu sobrinho completar 1 ano, vou te visitar e faço questão de ir direto para esse lugar. Sam. Sorri e entreguei o celular para o Patrick também ver a mensagem. Porém, assim que começou a ler, levantou as sobrancelhas e um leve rubor tomou conta de seu rosto. Puxei depressa o telefone e vi que outra mensagem tinha chegado exatamente naquele momento. E era essa que ele havia lido. Mensagem de texto. Agora, melhor ainda que o fondue é a companhia. Esse é o famoso Patrick? Que gatinho! Fofo, lindo e ainda te levou para comer chocolate. Agora entendi tudo. Não perca tempo, Pri, dou o maior apoio. Sam. Tive vontade de morrer. Por que um terremoto, um furacão ou algo assim não acontecia naquele momento? Seria bem melhor do que ter que encará-lo. Mas como não tinha alternativa, desviei lentamente os olhos do celular para ele, que por sinal também estava me olhando. Fixamente. Famoso Patrick? Ele perguntou com um sorriso debochado, se fazendo de desentendido. E que tudo é esse que ela entendeu? Falei, tentando ganhar tempo, enquanto catalogava mentalmente alguma desculpa verossímil para aquela mensagem. Minha cunhada é assim mesmo. Ontem falei pra ela que ia encontrar um cara que tinha conhecido na excursão da Disney e ela já fez toda uma fanfic na cabeça. Ela é desse jeito, tem alma de casamenteira, sabe? Mas na verdade a mensagem que era pra você ler era outra, essa aqui. Mostrei a certa, mas ele só assentiu, sem tirar aquele sorrisinho irritante dos lábios. Nessa hora, a conta chegou, e não falamos mais a respeito. Assim que saímos do restaurante, notei que estava muito frio. Como eu não esperava ficar até tão tarde na rua, já que em dias de aula no máximo às 5 da tarde eu estava em casa, não havia levado um agasalho apropriado, eu estava apenas com uma jaquetinha. Falei isso pra ele, que imediatamente começou a revirar a mochila. Toma, ele me entregou uma blusa de lã. Não precisa, devolvi depressa. Você vai passar frio. Priscila, meu casaco é muito quente. Ele me entregou novamente. Eu trago uma blusa a mais apenas para emergências. Ele então deu uma pequena pausa, me olhou nos olhos e completou. Tenho esse hábito há muitos anos. Eu sabia que ele estava se lembrando de quando havia me emprestado o moletom na Disney. Balancei a cabeça, rindo, e aceitei a blusa, que coloquei imediatamente. Estava com o perfume dele, o mesmo que eu conhecia desde os 15 anos e que por sinal era muito bom. Vou chamar um táxi pra gente, ele falou, olhando pra rua. Pra te levar pro hotel, né? Eu vou de metrô até o ponto de ônibus e chegando em New Jersey posso andar pra casa. É perto, disse depressa. Estou acostumada com o percurso. Ele me olhou como se eu fosse louca. Pri, tenho certeza de que você está. Mas você mesma disse que costuma voltar mais cedo. São quase 9 da noite. Está gelado, sua perna ainda não está totalmente boa. Além disso, eu vou pegar um táxi de todo jeito. Tenho o verbo da excursão para isso. Patrick, seu hotel é aqui em Manhattan, expliquei. Você vai dar a maior volta. Tem que acordar cedo amanhã para acompanhar o grupo e... Não precisa se preocupar com o meu sono, ele me interrompeu. Te garanto que prefiro 1000 vezes ficar mais algum tempo com você dentro de um táxi do que na minha cama sozinho. Eu realmente não tinha mais argumentos. Então apenas balancei os ombros e esperei que ele chamasse o táxi. Como naquele horário o movimento já não era tão intenso, demorou um pouco para que passasse por ali. Enquanto esperávamos, ele me abraçou, dizendo que no fim das contas o casaco dele não era tão quente assim e que precisava ficar junto comigo para se manter aquecida. Acho que a tática deu certo,
pois assim que ele passou os braços pela minha cintura, comecei a sentir o maior calor. Mensagem de texto. Pri, estou passando mal de ansiedade. Está tudo bem? Me escreve falando se você está com ele ainda. Como vou saber se está curtindo a noite ou morta em algum vale de Nova York, depois de ter sido atacada por uma gangue de drogados ou terroristas? Ok, tô neurótica. Culpa da enorme quantidade de seriados que você me faz assistir. Mas preciso saber se está tudo certo com você. Sabrina. Mensagem de texto. Priscila, sério. É a sua última chance. Vou ligar para sua família mais uma vez. Sim, isso é uma ameaça. Sabrina. Mensagem de texto. Primeira mentira, não vou ligar para sua família. Mas para a polícia, sim. Só me manda uma mensagem qualquer. Um ok já basta. Assim vou saber que você não está correndo perigo. Sabrina. Capítulo 22. Epígrafe. Carrie. Tem muita coisa acontecendo. Dorrit. Sim, na sua cabeça. Saia dessa e vá atrás do que você quer. The Carrie Diaries. Beijou? Foi a primeira coisa que eu vi quando abri a porta do apartamento. Na verdade, foi a Sabrina que abriu. Eu mal havia virado a chave e ela apareceu. Que susto! Falei espantada. A garota estava de pijama e com uma colher de brigadeiro na mão, os olhos meio arregalados e um creme roxo no rosto. Parecia uma louca. Anda, Pri, conta! Estou aqui te esperando há horas, não viu minhas mensagens? Vi só as 17 primeiras, depois desliguei o celular, com medo do Patrick ler algo inapropriado. E então contei sobre a mensagem da Samantha que ele tinha visto sem querer. Muito bom, depois de ontem ele estava precisando disso, uma certeza do seu interesse, ainda que dada por outra pessoa. Mas afinal, beijou? Deixei meu corpo despencar no sofá, desanimada. Não, ele não tinha me beijado. Apesar de parecer ter gostado dos elogios da minha cunhada e do fato de ela incentivar algo entre nós, o mais perto que a boca dele esteve foi da minha orelha, quando me abraçou na porta do meu prédio, dizendo que tinha sido bom me ver. Bom te ver? A Sabrina fez uma careta ao ouvir meu relato. Como se fosse um amiguinho? Aposto que você tocou no nome do Rodrigo de novo na conversa, confessa. Dessa vez sou inocente, falei, levantando as mãos na frente do corpo. Muito pelo contrário. Eu até disse pra ele que tinha saudade da viagem da Disney e que na época tive vontade de passar mais tempo com ele, algo assim. No começo ele pareceu gostar, pegou minha mão, fez carinho nos meus dedos, me olhou como se estivesse bem interessado. Mas aqui na porta do prédio, quando achei que poderia rolar alguma coisa, e até estava preparada para isso, ele se despediu rapidinho e foi embora, sem olhar para trás e sem marcar outro encontro. Não entendi nada. Tava preparada para isso, é? Ela falou com um sorrisinho, ignorando todo o resto. Revirei os olhos impaciente e fui em direção ao meu quarto. Eu precisava de um banho, estava fora de casa desde de manhã. A minha intenção era ir direto para o chuveiro, porém assim que tirei a blusa de lã do Patrick, deixei que meus pensamentos me dominassem. Voltei no tempo, para uma época em que tudo era mais fácil, quando eu ainda achava que todos os sonhos se tornavam realidade e que era possível ser feliz para sempre. A gente deveria ter 15 anos por muito mais tempo. Eu não me importaria nem um pouco de pular os 16, 17, 18, desde que no lugar eu pudesse viver os 15 repetidamente. No começo da adolescência, eu costumava achar que o mundo estava aos meus pés, e realmente estava. Tudo era tão simples. O que eu desejava acontecia naturalmente, e surpresas boas faziam fila para acontecer na minha história, como a mudança para BH, que acabou definindo quem eu era. A paixão por séries de TV, que fez com que eu quisesse que a minha vida fosse tão animada quanto elas, e acabou sendo. A ONG, que me ensinou tanto sobre o amor despretensioso aos animais. O Grêmio, que me incutiu disciplina e uma responsabilidade para a qual eu nem estava preparada, mas que se mostrou tão importante para a base de tudo que eu quisesse construir. E claro, as pessoas que surgiram nessa época. No topo de todas elas estava o Rodrigo, mas algumas haviam aparecido no caminho. A Samantha, que acabou virando família. As amigas de BH, especialmente a Natália, que merecia bem mais do que eu vinha oferecendo. A Fanny, que atualmente era a que eu estava geograficamente mais perto, mas ao mesmo tempo tão distante, pelo abismo que eu havia construído entre nós. E o Patrick, que mesmo sem intenção mudou o rumo inteiro da minha vida. Sacudi a cabeça impaciente. Eu não deveria estar pensando nele tanto assim. Entrei no banho rapidamente, lavei o cabelo, fiz esfoliação, cantarolei algumas músicas, tudo para ocupar o tempo e meus pensamentos. Mas ainda assim, no momento em que saí do chuveiro, me peguei olhando para o celular em busca de alguma mensagem. Me surpreendi ao ver que tinha 3, mas não de quem eu queria. Mensagem de texto. Hi Priscilla,
I've given up on running into you by chance in the elevator or the laundry room, and I'm feeling embarrassed because of Sabrina. I've been buzzing your apartment all the time, but she's the only one who answers and says you're not home. Are you by any chance avoiding me? Frank. Tradução. Oi, Priscila. Já desisti de encontrar com você por acaso no elevador ou na lavanderia e estou com vergonha da Sabrina, de tanto que interfono para o apartamento de vocês. Só ela que atende e diz que você não está em casa. Por acaso você está me evitando? Frank. Mensagem de texto. I just wanted to know if your leg is getting better. I still feel guilty for inviting you to skate. I've told you before, if I had known you were going to get hurt, I would have held back or spending more time with you. All I want is to see you always well and happy. Frank. Tradução. Só queria saber se sua perna está melhor. Ainda me sinto culpado por ter te convidado para patinar. Já te falei, se soubesse que você ia se machucar, teria contido meu desejo de passar um tempo maior com você. Tudo que mais quero é te ver sempre bem e feliz. Frank. Mensagem de texto. Sorry once again, I won't bother you anymore. If you feel like talking to me anytime, you know where to find me. Frank. Tradução. Desculpa mais uma vez, não vou mais te incomodar. Se algum dia quiser falar comigo, sabe onde me encontrar. Frank. Dei um suspiro. Eu já estava bem grandinha para saber quando uma pessoa estava interessada em mim e quando não estava. Aquelas mensagens do Frank mostravam tudo. Quando alguém quer estar com a gente, ela vai atrás, esgota todas as possibilidades. Já o Patrick... Ele gostava da minha companhia, claro, senão não perderia tempo se encontrando comigo. Porém, pelo que eu estava entendendo, agora tudo o que ele queria era a minha amizade. Alguém para dividir fondies e um táxi. Dividir beijos, por outro lado, parecia estar fora dos seus planos. Fui logo para a cama, disposta a esquecer aquela história. Eu não precisava disso na minha vida. Ainda assim, pouco antes de dormir, dei uma última olhada no celular, sentindo o ímpeto de mandar uma mensagem para ele com uma desculpa qualquer, tipo, perguntando se havia chegado bem ao hotel. Porém, recobrei a sanidade e digitei uma para o Frank. Ele sim merecia minha consideração. Mensagem de texto. Frank, everything's fine. I'm just really busy with school. The classes are really demanding. My leg is better now. Please don't blame yourself. I should have been more careful. We'll catch up on the weekend, okay? XO Priscilla. Tradução. Frank, está tudo bem. Só estou muito ocupada no teatro. As matérias estão exigindo bastante. A perna já melhorou. Por favor, não se culpe. Eu que tinha que ter tomado mais cuidado. No fim de semana a gente se encontra, tá? Beijos, Priscila. Já estava de olhos fechados quando ouvi meu celular vibrar. Eu o agarrei no escuro, mas ao ver que era só uma resposta do Frank, o desliguei depressa depois de ler. Não queria que ele me visse online e resolvesse me ligar. Mensagem de texto. Phew, I thought you were mad at me. Glad it's just a lack of time. I'm really happy to hear your leg is better. Wanna do something on Saturday? Or on Sunday if you prefer. Either way, I'll swing by to see you for a little bit. I miss you. Frank. Tradução. Ufa, pensei que você estivesse com raiva de mim. Que bom que é só falta de tempo. Fico muito feliz de saber que a sua perna já está boa. Quer fazer alguma coisa no sábado? Ou no domingo, se você preferir. De qualquer forma, passo por aí para te ver um pouquinho. Estou com saudade. Frank. Enterrei a cabeça no travesseiro, disposta a dormir o quanto antes. Eu deveria saber que a minha vida não era mais como costumava ser. As coisas simplesmente não aconteciam como eu queria. Fechei os olhos e a última coisa que me lembro de ter pensado foi no rosto de um garoto lindo, com um sorriso que me tirava do sério desde os 15 anos. Mas eu não ia deixar que ele me tirasse também o sono. Virei de lado, respirei fundo e finalmente adormeci. E-mail de Samantha, sambasan@email.com para Priscila, priscilapri@aol.com. Enviada 23 de fevereiro, às 23h45. Assunto: sobremesa. Oi, Pri. Estou mandando e-mail porque você já deve estar dormindo e não quero correr o risco de te acordar com alerta de mensagem. Mas é que estava me preparando para deitar e de repente me lembrei que não fiquei sabendo do desfecho do fondue. Teve sobremesa? Você sabe do que eu tô falando. Carinha piscando. Beijocas, Sam. De Priscila, priscilapri@aol.com para Samantha, sambasan@email.com. Enviada 23 de fevereiro, 23h49. Assunto: sobremesa. Não estou dormindo. Fechei os olhos por 20 minutos, mas acordei tendo o maior pesadelo. Eu estava perdida em um lugar onde não conhecia ninguém
e tinha apenas 2 caminhos a seguir. Um deles dava em uma floresta lotada de cobras e o outro em um mar cheio de tubarões. Estou desde então respondendo e-mails, abre parênteses, mesmo odiando digitar no celular, fecha parênteses, com medo de adormecer e voltar para esse sonho terrível. Aliás, terrível mesmo foi o jeito que o Patrick se despediu de mim, como se eu fosse uma amiguinha. Ele definitivamente não quer nada comigo. Já entendi que vou ficar sozinha para sempre, só os meus bichos vão me fazer companhia. Por falar nisso, você pode me dar notícia deles? Tenho evitado ligar para minha mãe, porque ela vai perguntar o que eu tenho feito e vai perceber que estou escondendo alguma coisa. Ela é a única pessoa do mundo que sabe quando estou mentindo. Não contei sobre o Patrick. Sei que ela não vai aprovar. Ela ficou bem sentida quando descobriu que ele foi o motivo pelo qual o Rodrigo terminou comigo. Algo que escondi dela por anos também. Enfim, vou tentar dormir. Beijos, Pri. E-mail de Samantha, sambasan@email.com, para Priscila. priscilapri@aol.com. Enviada 23 de fevereiro, 23h56. Assunto: resposta de resposta, assunto sobremesa. Pri, espera aí. Pelo que você me contou, esse cara despencou em Nova York só pra te ver. Não tem a menor possibilidade de ele não estar interessado. Conheço muito bem o tipo desse Patrick, tá? Ele tá muito afim sim, mas resolveu te pôr um pouquinho no congelador pra você sentir como é bom não ser a primeira opção nos pensamentos de uma pessoa. Só que estou percebendo que ele está bem pertinho de ganhar o primeiro lugar na sua cabeça sim. Perdendo o sono por causa de um garoto de novo? Oba! Acho que, tirando aquela época do seu término, a última vez que te vi assim foi por causa de alguém que você conheceu na Disney e que estava fazendo você inclusive repensar o seu namoro. Ops, é a mesma pessoa. Prizinha, não percebeu até agora o quanto esse menino mexe com você? Corre atrás, garota. Tira limpo essa história. Agora você pode estar solteira, longe da família, dos amigos, ninguém vai te julgar, além de você mesma. E é exatamente isso que eu acho que está te atrapalhando nesse momento, a autocensura. Joga isso pro espaço. Mesmo que lá na frente você acabe por reencontrar o Rodrigo, que eu sei que você continua pensando que é o amor da sua vida, abre parênteses. Talvez seja mesmo, só Deus sabe, fecha parênteses. Aproveita esse tempo para curtir. Não precisa casar com o Patrick, mas dá uns beijos, amassa, o que você quiser. Psyu, deixa eu te contar um segredo que você não percebeu ainda. Caps Lock. Não tem ninguém olhando. Faz o que estiver com vontade. Você vai ter saudade dessa época, não a desperdice. Vou dar o próximo roteiro, porque estou com saudade daquela Priscila de 13 anos que tinha muita iniciativa. 1. Como já dizia sua mãe, esse menino está puxando a cordinha. Então agora é a sua vez de dar. Abre parênteses. A cordinha. Fecha parênteses. Mas não desesperadamente. Vocês já se encontraram 2 dias seguidos, então dê uma pausa para ele sentir falta e depois de amanhã, na quarta-feira, mande uma mensagem para ele logo cedo, abre parênteses, caso ele não te mande uma antes, fecha parênteses, dizendo que amou o fondue, que quer vê-lo de novo, sei lá, sugere alguma coisa. Não tenha receio de parecer atirado. Ele vai embora daqui a pouco e você vai ficar pensando no que deixou de falar e de fazer. 2. No encontro, pare de ser essa beata que você resolveu interpretar e seja você mesma de novo, por favor. Não adianta negar, eu sei que você continua a agir como se fosse comprometida e estivesse fazendo algo errado. Não tem nada de errado. Errado é não aproveitar a vida. 3. Toque nele. Te falei isso quando você estava no começo da adolescência e repito agora no início da vida adulta. Nesses casos, um toque vale mais que 1000 palavras. Finge que vai tirar um cílio caído na bochecha dele. Pegue no braço para atravessar a rua ou para dar ênfase a algo que falar. Dê a desculpa de que vai arrumar o cabelo dele caso vente, chova ou neve. Aproveite a perna machucada, fale que voltou a doer e peça ajuda, se segure nele. Tudo o que puder fazer para ter pele com pele é válido. Abre parênteses. Mas respeite o frio, não inventa de usar moda praia em pleno inverno, senão ele não vai te achar sexy, e sim louca. Fecha parênteses. E o mais importante, sempre, no fim desses toques, olhe nos olhos, para ver a reação dele e para provocar a reação também. 4. Ao fim do encontro, vire o jogo. Avise que tem que ir embora cedo porque tem uma cena para estudar no dia seguinte com um colega, antes da aula. Porque, depois de dar a cordinha o dia inteiro, é bom dar uma puxadinha no final. Faça isso, e eu tenho certeza de que ele vai querer te ver de novo no dia seguinte. Me liga ou escreve depois de amanhã à noite para me atualizar e eu te dar os próximos passos.
Agora, dá um jeito de dormir. Toma um suco de maracujá, abre parênteses. Tem maracujá aí na gringa? Fecha parênteses. Lê um texto chato, conta carneirinho, sei lá. Mas tem que dormir para não ficar com olheira. Quero você linda nos próximos dias. Beijo. Sam. PS. Estou me sentindo com 20 anos de novo, dando conselhos para Pri de 13. PS2. Seus bichos daqui estão ótimos. Pode se preocupar integralmente com esse gato daí. E-mail. De Priscila, priscilapri@aol.com para Samantha, sambassan@email.com. Enviada 24 de fevereiro, 00:15. Assunto: resposta da resposta da resposta do assunto sobremesa. Também estou me sentindo com 13 anos, e não sei se isso é bom ou ruim. Boa noite, dou notícias. Beijos, Pri. PS. Obrigada.